Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia sobrenatural, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Uau, hoje é quinta-feira, glória a Jesus. Hoje é quinta-feira, aleluia. Deus Todo-Poderoso, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, amém? O Senhor está bradando nesses dias. Que poderoso, queridos, tem sido a nossa oração da madrugada. Olha, eu quero pedir para vocês, não deixem de estar na oração da madrugada. Eu prefiro, se você tiver que escolher entre a oração e a live, eu prefiro que você vá para a oração. A live, às vezes, eu deixo um pouquinho, você consegue, às vezes, assistir depois. Mas não deixe, querido, de estar na oração da madrugada. É muito poderoso o que Deus está fazendo. E o Senhor tem falado comigo que esse tempo é um tempo necessário. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Queridos, sexta-feira tem um culto poderoso com a nossa querida pastora Márcia. Não deixe de assistir, vai ser manto. Na segunda vai ser comigo. E se eu fosse você, eu não perderia esse manto também, tá? Não perderia esse manto. Outra coisa importante, aproveitar para dar os meus recados. Outra coisa importante. Acredito que lá pelas 8 da manhã eu vou mandar um mapeamento de restauração sexual e libertação. São 70 perguntas de toda espécie que você pensar para você escrever. Eu não dei espaço entre as perguntas para aquelas pessoas que às vezes não tem como imprimir, apenas colocar um número da pergunta e a resposta, tá? Esse é o primeiro mapeamento. O segundo, se eu não mandar hoje, eu vou mandar amanhã cedo, tá? São 2 mapeamentos, certo? E o que é um mapeamento? É algo que vai trazer o autoconhecimento, vai tirar para fora confissões, coisas, para que no dia do seminário as coisas estejam mais fáceis para ser destronadas, certo? Por mais que você fale assim, mas eu já estou bem, eu faça, porque sempre tem algo, tem alguma pendência, tá? Então você que já se inscreveu, tá lá no grupo do seminário de libertação, tá? E restauração sexual, lá pelas 8, eu só vou terminar de corrigir, eu fiquei até tarde da noite ontem, terminando ele. Na verdade eu já tinha um mapeamento da área sexual, eu resolvi fazer outro, certo? Então esse aí é muito sobrenatural, ok? Muito, muito sobrenatural. Então, outra coisa, se você puder assistir com o teu cônjuge, assista. Não tem problema? Não tem problema, desde que você assista na mesma tela, ou do celular, ou desde que você assista, você comprou um acesso, desde que você assista na mesma tela. Então você vai chamar o teu esposo, a tua esposa, e eu já profetizo que esse convite vai ser doce, tá? Porque às vezes a gente chama o nosso esposo, a nossa esposa para fazer alguma coisa e o diabo vai lá e já... Mas eu declaro que esse convite vai ser doce, tá bom? Queridos, o link chega só no sábado, tá bom? O link da imersão chega só no sábado. Se você não... Está congestionado o quê, queridos? Se você, queridos, se você ainda não se inscreveu ainda, eu não sei se dá tempo, porque eu ontem quase não conversei com a Nani, mas pergunta para ela aí se ainda tem vaga, certo? Mas já estou avisando. Outra coisa, não vá para o seminário sem fazer o questionário. É extremamente importante, tá? É extremamente importante. Não vá, queridos, para o seminário sem, por favor, não vá sem responder. É 70 perguntas, tá? 70 perguntas. E fique em paz, se o suporte, tá? Se o suporte não te respondeu ainda, vai te responder. Queridos, o Senhor disse para mim que nessa
Vou contar aqui pra você. Uma pessoa me buscou ontem, né? Porque tava passando problema no casamento. E aí o Espírito Santo disse assim, fala pra ele, pra ela e o esposo assistir o seminário. Porque nesse seminário eu vou restaurar muitos casamentos. E aí eu falei, olha, quando você me chamou, quando você falou comigo, o Senhor disse que através desse seminário ele restauraria muitos casamentos. Amém? Certo? Então, queridos, vocês já aumentam a expectativa de vocês, certo? É algo assim sobrenatural. Eu já estou em oração, já estou clamando. É uma atmosfera pesada, porque é uma libertação, uma das mais ferrenhas que tem, tá? Ok? A Nani tá falando aí com vocês, ela vai estar respondendo vocês enquanto a gente vai orar para começar essa live de hoje, ok? Não percam o culto de sexta, não percam agora o culto de segunda, são cultos extremamente importantes, amém? Que nós vamos estar fazendo, em nome de Jesus. E é isso, meus queridos. Feche os olhos de vocês agora, vamos estar orando, ok? Mais uma coisa, se você deseja ir na conferência, vai ter até o dia 31 de maio para você ainda comprar. A partir do dia 1º não tem mais vaga, nem por camaradagem. Não tem, tá? Não tem. Amém, queridos? Dia 1º nós vamos passar para a estância todos os conferencistas, os alojamentos, para que eles já arrumem. Então já estou avisando vocês aqui, certo? Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento esse dia, te apresento a minha casa, te apresento a família de todos que estão aqui. Pai, eu decreto que o sangue do Cordeiro, Pai, esteja sobre as nossas vidas, nos livrando de todo mal. Pai, me empodera agora, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aqui, Senhor Deus, nos nossos corações, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje fala pra mim qual que é hoje. Eu não abri, eu não preparei aqui hoje. Hoje é Eclesiastes, capítulo... Deixa eu ver. Deixa eu contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje é 9, né? Eclesiastes 9, né? Ó, gente, minha Bíblia toda rabiscada, toda marcada, amém? Vocês têm que riscar a Bíblia desse jeito. Eclesiastes 9, exatamente. A morte chega para todos. Meu Deus. Amém? A morte chega para todos. Amém? Queridos, isso aqui é muito sobrenatural, né? Casa muito com a palavra que eu vou trazer hoje para o seu coração, certo? A morte chega para todos. Chave 32, certo? Daqui a pouquinho eu vou falar o tema de hoje. A morte chega para todos. Dediquei-me também a investigar isso. Embora os justos e os sábios também, suas ações estejam nas mãos de Deus. Ninguém sabe o que os aguarda. Se amor ou ódio, no fim todos têm o mesmo destino, que é a morte. Seja pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente, pura ou impura, religiosa ou não, ocorre o mesmo a pessoa de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, mas não há nada adiante senão a morte. Só para os vivos há esperança, como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto. Os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Isso é o que Salomão pensava, tá bom, queridos? Amar, odiar, invejar tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Portanto, coma sua comida com
prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Então, queridos, nesse versículo aqui está dizendo assim: desfrute da vida. Amém? Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus lhe deu, sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois esta é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Observei outra coisa, debaixo do sol, aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome e os sensatos enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de ser ou estar no lugar certo e na hora certa. Meu Deus! Queridos, vocês têm noção que a gente só está no lugar certo e na hora certa quando nós estamos debaixo do jugo do Senhor? Ninguém é capaz de prever quando virão tempos difíceis. Como o peixe na rede, o pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraças de modo repentino. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto eu observava como as coisas funcionam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena, com poucos habitantes, e um grande rei veio com seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de lhe agradecer. Por isso, pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras logo são esquecidas. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É melhor ter sabedoria que armas de guerra. Mais um só pecador destrói muitas coisas boas. Amém? Então aqui nessa passagem de Eclesiastes 9 tem muita chave. Amém? Fica o 10 para casa, fica o 11, o 12, o cântico 1, o cântico 2, o cântico 3 e amanhã nós vamos ler o cântico 4, certo? Amém. Hoje eu quero que vocês abram comigo, amém? No livro de Mateus, capítulo 7, tá? Capítulo 7, verso 13. Hoje, o tema de hoje é a porta é estreita. Amém? A porta é muito estreita, queridos. A porta é extremamente estreita, certo? Então, Mateus, capítulo 7, verso 13. Hoje o nosso tema é a porta é estreita. Queridos, eu já vivi o evangelho de porta larga. O evangelho de porta larga não cura, não traz libertação, não traz avivamento. O evangelho de porta larga é um evangelho de status. O evangelho de porta larga é um evangelho de status. O evangelho de porta larga não cura, não batiza com o Espírito Santo, não traz avivamento, não traz cura interior. O evangelho de porta estreita, que é o evangelho que nos convida a negar a si mesmos, esse evangelho traz os frutos. Amém? Eu preciso que você entenda algo hoje aqui. Esse negócio de você levar uma vida com Deus de qualquer jeito e uma vez por semana na igreja é o evangelho de porta larga. O evangelho de porta estreita, você tem que buscar Jesus todos os dias. Você tem que ter comunhão com Ele todos os dias. E você está sempre passando por um alinhamento onde Deus vai te convidar a melhorar aquilo que você já está melhorando. Amém? Então, por muito tempo da minha vida, eu estive nesse evangelho de porta larga.
Minha mãe se converteu, meu pai também, numa igreja batista tradicional. E eu ia ali uma vez por semana e achava que estava tudo bem. Queridos, o evangelho ele tem que transformar dentro. Ele não tem que ser um colar que você carrega e fala, eu vou na igreja fulano de tal, eu faço isso. Não. O evangelho verdadeiro é o que transforma. É o que transforma. E ir uma vez na igreja, escutar uma pregação, abrir a Bíblia só na igreja não te alimenta espiritualmente. Você é a pessoa mais vulnerável se você faz isso. Eu creio que não, porque você está aqui todos os dias se alimentando da palavra. Eu sei que você busca o Senhor, certo? Amém? Então vamos lá. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla. E larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita. Grifem aí o 14, a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. Edai, Gidarabai, Astuvi, Jarabalque. Queridos, eu vou falar algo aqui para você. Eu poderia muito bem ter escolhido um evangelho coach que só massageia ego. Mas glória a Jesus, o Espírito Santo me convidou para um evangelho da porta estreita, que não tem muita gente, porque ninguém gosta de escutar isso. E o Senhor, enquanto eu li aqui agora, o Senhor falou assim, mas o maior problema do evangelho da porta larga é que os líderes vivem a porta larga. Então, se vive a porta larga, manifestam esse tipo de evangelho. Queridos, todo ministério, igreja, lugar, denominação, comunidade, célula é a cara do líder. Todo lugar, ministério, evangelho que está sendo feito é a cara do líder. Se o líder jejua, todo mundo jejua. Se o líder ora, todo mundo ora. Se o líder lê a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia. E eu preciso te entregar isso aqui hoje. A gente tem a tendência a seguir os nossos líderes. Então, se o seu líder não jejua, por que você vai jejuar? Ele é o seu modelo. Se o seu líder não fala de libertação, de pecado, por que você vai fazer? Queridos, eu entendi algo muito cedo. Todas as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. E nós vamos receber uma coroação. Vai haver um julgamento. Tem o julgamento da salvação, ou você é ou você não é. Isso aí é uma parte. Tem o julgamento dos galardões, que toda obra que nós fizermos vai ser passada pelo fogo. Então não vai adiantar nada você ter milhões e milhões de pessoas na porta larga. Não vai adiantar nada. E aí quando Jesus passar essas obras no fogo e nenhuma resistir. Então eu escolhi um evangelho difícil de se viver. Porque é esse evangelho difícil de se viver que transformou a minha vida. Amém? E aqui a Bíblia, em Mateus 7, verso 14, vai dizer: a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos que a encontram. Você sabe por que são poucos que a encontram? Porque, queridos, viver para Cristo é negar-se a si mesmo todos os dias e tomar a cruz e ir. O evangelho da porta larga, você não precisa se negar. Na verdade, ninguém te convida a se negar a si mesmo. Amém? É um evangelho coach, é um evangelho massageador de ego. Queridos, eu preciso dizer aqui para você, se você continuar no pecado, você vai para o inferno. Sem dó e sem piedade. Se você não sair dessa fornicação, se você não sair dessa prostituição, se você não parar com esse vício, se você não cuidar da sua conduta, você vai para o inferno. E só tem dois destinos, ou é céu ou inferno. Chega de viver um evangelho da porta larga. Tudo pode, não tem nada a ver, isso, aquilo. E nós estamos vendo agora, querido, nos últimos tempos, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul.
É o começo das dores do Apocalipse, se você tem dúvida. E eu preciso dizer para você, para muita gente, acabou a chance. Tem muitas pessoas ali que morreram. E talvez morreram no pecado sem conhecer o Senhor Jesus. E eu preciso hoje dizer para você, Maranata, Ele está às portas. Eu não sei, olha, eu vou trazer aqui agora outra palavra para você. Se você não é casado, se você está debaixo, de um casamento, de união estável, você vai casar, vai arrumar a sua vida. Eu, como apóstolo aqui, debaixo de toda a autoridade que o Senhor me confiou, vai arrumar a sua vida logo. Você não tem mais tempo, meu querido e minha querida. Nós não temos mais tempo. Você precisa arrumar sua vida. Se precisa casar, vai no cartório, se casa. Pede alguém para te dar a bênção. Não precisa fazer festa, mas casa no civil. Chama um pastor, chama a irmã de oração. Irmã, apresenta aqui meu casamento. Casamento, união estável não é casamento, eu já te falo isso. Amém? Queridos, ainda dá tempo de você colocar óleo na lamparina. Porque quando o noivo chegar, não vai dar tempo de você buscar óleo. Não vai dar tempo de você comprar óleo. Queridos, eu preciso hoje trazer um aviso para você. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E eu espero que os meus sejam bons. E eu vou ser chata com você. Eu vou ser um João Batista para falar para você que muita coisa é pecado. E você precisa se organizar. Queridos, eu entendo que o Senhor me fez uma libertadora. E também uma avivalista. Eu já cheguei para pensar, Deus, será que eu sou mesmo a libertadora ou a avivalista? Porque Deus sempre me usou nos dois. E sou uma profetisa também. E aí o Senhor um dia, Ele falou, não tem como viver o avivamento sem uma libertação. Não tem como viver o sobrenatural sem antes viver uma libertação. Queridos, eu preciso que vocês entendam. Eu trabalho muito nessa área de libertar, nessa área de restaurar. Porque aonde abundou o pecado, uma vez limpo, vai superabundar a graça e o poder de Deus. Amém? Então, queridos, agora vamos aqui no 15, continuar a leitura. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçado de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. Ei, palavra linda. Queridos, o verdadeiro pastor, a verdadeira pastora, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro líder, ele é conhecido pelos frutos. A pessoa, ela entra X e ela se torna outra coisa no decorrer do tempo. Querido, se a minha vida não te levar a buscar Jesus e a se arrepender do seu pecado e a transformar a vida, o meu fruto é ruim. Mas aqui vocês sabem que eu pego no pé e eu falo mesmo, eu oro contra os falsos profetas e ainda me coloco, eu falo, Deus começa através de mim. Começa através de mim, que se tiver alguma coisa errada em mim, que o Senhor venha botar a tua mão pesada em mim. Queridos, você acha que essa oração qualquer líder faz? Queridos, essa oração de falar, Senhor, passa uma peneira nos líderes da terra e passa uma em mim também, para ver se está tudo certo. Queridos, esse tipo de oração não é qualquer pessoa que faz, é só quem sabe o que realmente faz, o que realmente prega. Queridos, essa é uma oração perigosa. E se eu me coloco nesse lugar e para Deus começar no meu ministério, limpar a minha liderança. Esses dias eu falei, Deus, limpa minha liderança, tira aquele que não está na visão, tira aquele que não está debaixo do alinhamento. E Deus tem tirado. Amém? Vocês os identificarão pelos seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Queridos, quem está debaixo de uma cobertura saudável manifesta os frutos saudáveis. Mas quem está debaixo de uma cobertura espiritual tóxica vai apresentar sinais de toxicidade. E eu preciso dizer isso aqui para você.
Vocês sabem que eu entendo muito de prosperidade, eu entendo muito de coisas que as igrejas vivem pregando, mas o meu foco de pregação não é prosperidade, mas é libertação, é o avivamento, é viver um evangelho saudável, é viver um evangelho genuíno de busca. Para mim, uma pessoa que vai uma vez só na igreja, ela já está condenada. Para mim, queridos, uma pessoa só ir uma vez na igreja não é o suficiente. Essa pessoa precisa buscar Deus todos os dias. Aí ela pode ir na igreja uma vez, aí sim. Mas, queridos, sinônimos de muitas idas na igreja também não é salvação. Mas o sinônimo de você se tornar uma igreja viva, isso sim é salvação. Amém? Olha aqui, prestem atenção. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Então, queridos, uma árvore que ela é representada no mundo espiritual de espinheiros, ervas daninhas, não vai dar fruto bom. Não vai dar fruto bom. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons. E a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Aqui está falando, querido, de líderes religiosos que não produzem frutos bons. Líderes que estão visando o tesouro real do Senhor, ou que se apoderaram do tesouro real do Senhor. Porque tem líderes que acham que o dízimo, a oferta que entra, é tudo deles, é uma empresa. Não, queridos, é a casa do Senhor. Eles podem sim se alimentar do altar, mas não significa que todo o fruto do altar é para sustentar o luxo do seu coração. Eu preciso dizer isso aqui para você. Amém? Um pastor, ele pode ter salário, mas o dinheiro que entra é o tesouro do Senhor. Tem que ser zelado, tem que ser cuidado. Então, queridos, outros que também estão aí e não estão visando almas, mas multidões, poder, status, mas não estão se preocupando com as almas, mas estão se preocupando com um show. Ah, o culto aqui é um show. O profeta vem como uma estrela, a pastora vem como uma celebridade. Mas esse homem e essa mulher não está preocupado em pregar sobre libertação, em pregar sobre a salvação, em pregar sobre a verdade. Esses dias uma pastora querida, ela estava me contando algo e eu fico chocada, queridos. Uma pastora querida, ela me contava que ela estava na sua igreja, uma igreja apostólica. E aí uma pessoa veio e entregou um manto, ela recebeu uma revelação do céu. E ela entregou para sua apóstola um ato profético para aquela igreja. E deu muito certo, foi sobrenatural. E aí depois aquela apóstola chegou nela e disse: olha, Deus revelou para você, mas ele deu foi para mim. Então, queridos, tem muitos líderes hoje que não conseguem admitir que Deus usa os seus vasos, que Deus atua sobre seus vasos. Eu fiquei indignada quando essa querida pastora me contou isso. Eu fiquei perplexa. Como pode? Essa apóstola quis dizer o seguinte: ó, isso que você recebeu aí foi direto para mim, foi para mim fazer. Você tem noção? Então, queridos, eu preciso dizer para você que toda árvore é identificada pelos seus frutos. E eu falo mesmo, não consegue ficar debaixo da minha cobertura quem é promíscuo, quem vive na imoralidade, quem não quer nada com Jesus. Não dá conta. Ou você fica para ser transformado, ou você pede para sair para ir para o ministério Nutella. Porque aqui o chicote estrala, e estrala debaixo da verdade do nome de Jesus, debaixo do evangelho que o Senhor pediu pra gente ministrar. Porque tem gente que não quer nada com nada, tem gente que não tá nem aí e não dá conta de viver conosco e escutar o que eu falo, porque os demônios não deixam. E eu vou falar algo pra você: se você não mudar de vida, se você não consertar sua casa, vai todo mundo pro inferno. Não tem.
Não tem mimimi. Não tem outra chance. Eu preciso dizer isso pra você. Para de fornicar, para de adulterar, para de pensar em imoralidade sexual. Te convido para estar sábado agora no seminário e o chicote vai estar lá nesse seminário. E se você já fez sua inscrição, convida seu cônjuge para sentar do seu ladinho para vocês assistir, porque eu tenho certeza que Deus vai restaurar a sua área sexual com ele ou com ela e também vai trazer aí para você muito conhecimento. Amém? E muita libertação. Então, queridos, não adianta, queridos, vocês acharem, eu sirvo Jesus, mas deita com o esposo pensando um monte de pornografia na cabeça. Deita com a esposa pensando em coisas que já passou pela sua cabeça. Queridos, a gente precisa entender que santidade é de dentro para fora, de fora para dentro. Tem que ser inteiro. Não é só você parar de pecar. A mente tem que ser restituída. O coração tem que ser restituído. Amém? Eu preciso te entregar isso hoje. Sai da fofoca, sai da mentira, sai dessas conversas fiadas que você fica aí. Querido, Jesus está às portas e eu falo algo aqui para você. Não dá tempo mais de brincar. E se hoje eu tô aqui pedindo para você consertar a sua vida, conserta a sua casa. Queridos, nós precisamos consertar. E você que tem um pezinho na imoralidade sexual, nos pensamentos promíscuos, eu já vou avisar você, se conserta. Se conserta, porque ninguém sabe o dia e a hora. Você que vive amasiado, você que é concubino de alguém, vai casar ou larga. Larga porque você não é casado ainda. O mundo espiritual não te reconhece como casado. Não é porque você vive há 20 anos que você pode se dizer casado ou casada. Eu preciso que você organize a casa, organize a sua vida. Perdoe quem você precisa perdoar. Peça perdão para quem você precisa pedir. Queridos, eu preciso dizer aqui hoje para você, a porta é estreita e Jesus já está às portas. Esse evangelho, ele não é doce, ele é difícil, queridos. Esse é um evangelho difícil de ser vivido. Desde que eu me converti genuinamente, 2016, até hoje eu não achei nada fácil. Porque negar a mim mesma é renunciar à minha vontade, ao desejo, à minha carne. Para mim se tornou um pouco mais fácil, porque eu renuncio à minha carne no jejum e eu mato ela todo dia no jejum. Então, queridos, é difícil negar-se a si mesmo. É difícil fazer o bem para quem nos fez mal. É preciso, queridos. É preciso, queridos. Amém? Então, vamos lá. Ainda no verso 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Agora aqui, eu quero que você entenda algo. Talvez muita gente vai falar mal de mim ou mal do seu pastor, aí você vai falar assim, qual é os frutos dessa pessoa? O que essa pessoa leva as outras a fazer? Quais são os testemunhos das outras pessoas? E no meu caso é fácil de ver, é só você ir nos comentários, é só você ir lá no grupo, é só você dar uma analisada no que eu faço e você vai saber se é bom ou se não é. Então, queridos, quando você quer conhecer um líder, um pastor, um apóstolo, um profeta, você vai nos frutos dessa pessoa. Vê se o fruto é bom. Vê se essa pessoa tem constância. E depois que você vê se tem fruto ou não, você olha para a conduta e o estilo de vida dessa pessoa. Aí você identifica, amém? Agora, olha aqui o que eu vou dizer para você. No verso 21, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Edai, Geleia, Sheira, Maias, Tuvialk. Não adianta só falar. Deus quer que você faça a vontade do Pai. Deus quer obediência. Queridos, nem todos que vão dizer assim, o Senhor é o meu Deus. Jesus, eu sou lavada no sangue do Cordeiro. Querido, se você não tiver conduta, se você não tiver fruto, se você não tiver em obediência, você vai para o inferno do mesmo jeito. Falando que aceitou Jesus. Eu preciso dizer isso aqui para você. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios
realizamos muitos milagres no teu nome? Peraí. Então aqui vai ter pessoas que vai falar assim, Jesus, eu curei no seu nome, eu expulsei demônio. Por que eu tô aqui no inferno? Porque essa pessoa não fez a vontade do Pai. Essa pessoa, ela foi usada debaixo de uma unção, mas ela não andou debaixo da vontade de Deus. Ela não andou debaixo da obediência. E eu quero dizer aqui hoje para você, tem pessoas que hoje são usadas debaixo da unção. E Deus opera porque há unção sobre aquela vida, mas não significa que essa pessoa vai ser salva. E a própria Bíblia vai dizer isso. Eu não estou inventando nada não, meu querido. Eu estou aqui dizendo algo que a Bíblia... Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Não expulsamos demônios no teu nome? Não realizamos milagres no teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Queridos, quando Jesus fala, não os conheci, vocês não tinham relacionamento comigo. Vocês não tinham comunhão comigo. Vocês buscavam poder, vocês buscavam unção, mas vocês não tinham um coração aquebrantado. Vocês não tinham 20 minutos de oração comigo. Vocês não tinham oração ágape comigo. Você tem noção do que eu estou trazendo hoje aqui para você? Não adianta, querido, só você ter unção, você tem que ter comunhão com Ele. O óleo da lamparina das virgens representava relacionamento com o noivo. A falta de óleo representava a falta de relacionamento com o noivo. E naquele momento, quando o noivo chegou, ele entrou com as virgens prudentes, fechou a porta. E as virgens insensatas foram atrás, correr atrás do óleo. Só que já era tarde, bateram uma porta e Jesus disse, eu não as conheço. Oh, Deus poderoso. Eu responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês desobedecem à lei. Vocês, queridos, que amam o Senhor, vocês precisam entender obediência, comunhão, intimidade, amém? Então eu preciso hoje que você entenda isso, aqui de todo o seu coração. Nem todo mundo que fala que é de Jesus vai ser salvo. Nem todo mundo que faz cura vai ser salvo. Nem todo mundo que é um apóstolo, um profeta vai ser salvo. Porque às vezes essa pessoa perdeu, saiu do centro. Uma vez eu estava com uma pastora do nosso ministério. E aí ela estava contando para mim que ela tinha outro pastor. Ela não tem mais, glória a Jesus. Um endiabado daquele, glória a Jesus, amém? E esse homem oprimia essa pessoa, esse homem perseguia essa pessoa. E aí um profeta se levantou, e ela não sabia o que ela estava passando, e ligou para ela e falou assim, olha, Deus me mostra que Ele está fazendo um reboliço na sua vida. E Ele vai tirar o Saul, que já perdeu a visão, já saiu do centro da vontade de Deus, mas ainda está como autoridade. Ele vai tirar essa pessoa da sua vida. E queridos, e aí essa pessoa, a gente sabia que era um pastor, e exatamente assim aconteceu. Exatamente assim aconteceu. Então, queridos, para um profeta falar que alguém já saiu da presença de Deus, mas ainda está no cargo, significa que tem muitos que estão no cargo e são como Saul, que saíram do centro da vontade de Deus. Amém? Eu preciso te dizer isso hoje. Queridos, vamos lá. Vamos continuar aqui. Construir sobre um alicerce firme. Quem ouve minhas palavras e pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Então, queridos, a rocha firme é o evangelho da porta estreita. Não tem oba-oba, não tem, queridos, emocionalismo, não tem um show pirotécnico. Queridos, o evangelho da porta estreita é quando as suas raízes, antes, queridos, eu preciso dizer aqui para você,
Anai, Aster, Gebe, Lagai, Astub, Diai. O cedro do Líbano, antes de sair para fora, ele tem que enraizar. E o cedro do Líbano vai demorar de 3 a 5 anos para sair o broto. Porque antes, o cedro do Líbano, ele precisa lançar raízes sobre a terra. E ele começa a lançar raízes fortes, raízes profundas. E aí o cedro do Líbano encontra rochas e ele começa a agarrar nas rochas. Depois de 3 ou 5 anos, sai o broto do cedro do Líbano e cresce Nai, Astub, Ai, Aster, Gediai. E assim é nós quando encontramos o Evangelho de Cristo e construímos a nossa casa em solo rochoso. Talvez ninguém tá vendo nada na nossa vida. Talvez ninguém tá vendo nada na tua vida. Talvez ninguém ainda viu o fruto. Mas é porque você tá lançando raízes profundas. Você tá se alicerçando na rocha que é Cristo Jesus. Você tá lançando fundamento de raízes. Você tá passando por um processo de libertação. Você tá passando por um processo de restituição. Mas em 3, em 5, em 6 anos, o broto vai sair e vai crescer, e vai crescer. E vai dar fruto, e vai ser uma árvore frondosa, frutífera. Em nome de Jesus. Queridos, uma árvore que tem raízes profundas, o vento vem e faz isso aqui, o vento vem e faz isso aqui, o vento vem e dobra essa árvore, mas ela não quebra, porque ela está bem estruturada. E eu quero dizer aqui para você hoje, o evangelho que é construído em solo rochoso, a sua comunhão com Deus que é construída debaixo de uma vida e uma conduta transformadora, por mais que venham ventos, inundações, não quebra aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, amém? Mas quem vê meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Queridos, nós temos 2 tipos de cristãos. Os que escutam estão ali por protocolo e status, para mostrar para os outros que vão à igreja. Mas nós temos aqueles que escutam e praticam e querem transformação de vida. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Queridos, quando a nossa casa, a nossa vida espiritual, ela é construída debaixo de um alicerce rochoso, pode vir enchente, pode vir ventania, você não será destruído. Mas se o seu evangelho é um evangelho de oba-oba, emocional. Queridos, eu não tenho nada contra a profecia, não. Eu sou uma profetisa do Senhor. Eu sou contra esse povo que fica no emocionalismo, profetizando para todo mundo. E eu sou contra essas pessoas que são orientadas por palavras proféticas. E na verdade são iscas de profetas, às vezes, que só quer tomar o dinheiro dessas pessoas. Queridos, quando Deus não fala toda hora, a primeira coisa eu preciso te dizer é isso. Deus não fica profetizando todo o tempo. Deus, ele usa. Mas é quando ele quer e na hora que ele quer. Eu preciso te dizer isso. A voz profética, ela é um decreto no céu, sim. Eu creio nisso também. Mas tem gente que tem usado isso para o quê? Alienar pessoas, encantar pessoas, tomar o dinheiro de pessoas. E eu não concordo com isso. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Queridos, uma profecia muda a sua vida se você mudar a sua vida. Uma profecia muda a sua vida se você se colocar no centro da vontade de Deus, parar de pecar, parar de fazer as coisas erradas. Mas tem gente que acha que a profecia por si só, ela faz todas as coisas, e não é assim. Então eu prefiro trazer uma palavra que te liberta e que te conecta à vontade do Senhor do que profetizar aqui ao vento e você não fizer nada para viver isso que o Senhor quer, em nome de Jesus. Então, queridos, vamos parar de ser emocional? Vamos parar de ser almático? Vamos parar de ser Nutella? E vamos entender as coisas como são? Eu sou otimista. Queridos, eu sou uma pessoa que eu expecto coisas grandes.
Mas eu sei que se eu não trabalhar, eu não prospero. Eu sei que se eu não buscar o Senhor mais, eu não vou ter a unção que eu quero. Eu sei que se eu não fizer certas coisas, eu não vou ter o fruto que o Senhor já prometeu para mim. Porque boa parte das coisas depende da minha ação humana. Por mais que já exista um decreto celestial que aquilo ou isso vai acontecer, para acontecer eu tenho que me colocar no centro da vontade de Deus e marchar em rumo a essa palavra e para cumprir esse propósito. Então, queridos, para de ficar, profetiza na minha vida, o que Deus te revela de mim? Vocês largam de ser trouxa, porque na maioria das vezes, para esse tipo de gente, Deus não fala nada. Porque Deus só fala com quem busca, com quem está atrás dele. Não deixa os profetas ficar inventando mentira para te enganar, não. Para Deus falar com você, você tem que sair do pecado. Queridos, eu passei uma vida inteira indo na igreja. Deus nunca usou ninguém para falar comigo. Mas o dia que eu parei de pecar, o dia que eu me rendi ao evangelho genuíno, toda a igreja que eu pisava, Deus levantava um profeta para falar o que ele estava fazendo na minha vida. Porque eu estava agora no centro da vontade de Deus, fazendo o que ele queria. E quando você começa a fazer o que Deus quer, quando você começa a andar debaixo de um alinhamento que é da vontade dele, ele vai usar até o mendigo para profetizar na sua vida se ele quiser. Para de andar atrás de profeta. Se Deus quiser falar com você, ele toma um mendigo na rua e esse mendigo vai profetizar na sua vida. Mas você sabe por que você é assim? Você sabe por que você é assim? Porque você é uma pessoa almática, você é uma pessoa inconstante emocionalmente, você é uma pessoa que é dirigida por palavras. E queridos, eu preciso dizer algo para você. Você precisa ser dirigida pela palavra do Senhor, pela vontade de Cristo na sua vida. Chega de ficar atrás de profecia. Eu acho interessante que aí eu vejo um povinho aí, profetiza na vida da esquerda. Por que não profetiza na minha? Por que não profetiza na minha? Queridos, o profeta, quando ele profetiza na minha, ele vai revelar o oculto, profundo e escondido. Porque chover no molhado, pra mim, também não interessa. Falar o que todo mundo sabe, pra mim, não interessa. Amém, meu irmão? Eu já sei isso. E eu falo na cara, eu já sei, amém. Amém, Deus, eu sei. Porque, queridos, Deus fala comigo. E antes dele falar com o profeta, ele já falou comigo. Amém? Então vamos parar de ser um povo emocionado. Um povo que não tem uma constância. Queridos, para Deus mudar a sua vida, você precisa sair do pecado, começar a orar, começar a jejuar. Queridos, se você começar a andar debaixo da presença do Senhor, você vai olhar para a natureza, Deus fala com você. Você vai olhar para o teu cônjuge, ele te dá um abraço, Deus fala com você. Você vai abrir a Bíblia, Deus fala com você. Você abre uma pregação, Deus fala com você. Você entra num culto, Deus fala com você. E aí você fica assim, Deus não fala comigo. Não fala porque você está fazendo alguma coisa errada. Deus não fala porque você está muito emocionado, buscando palavras que vão agradar o seu coração. Cuidado com os profetas do Pix. Profetiza depois que é Pix. Profetiza depois que é alguma coisa. Cuidado desses irmãos que ligam. Eu tô orando por você, depois liga pedindo Pix. Tem uma raça, tem uma corja de serpente venenosa que está usando o evangelho de Cristo para fazer esse tipo de coisa. Você cuidado. Você toma cuidado em nome de Jesus. Elai gedaias tubirai anaias terque. E aí profetiza ao vento, profetiza na carne mesmo. Porque sabe que você tem dinheiro, sabe que você é uma pessoa emocionada, sabe que você tem um coração generoso. Eu não estou falando aqui que é todos, mas tem uma raça de serpente venenosa fazendo isso. No meu ministério não dá conta de ficar. Porque eu podo mesmo, não gosto desse tipo de atitude. Então, em nome de Jesus, vocês vigiem na terra. Você precisa entender que antes de Deus falar com o profeta, ele tem que falar com você. Amém? Vocês vigiam em nome de Jesus. Mas você sabe quem que é esse povo que fica atrás dessas coisas? É o povo, queridos, do evangelho da porta larga. Não quer pagar preço, não quer jejuar, não quer ser liberto, mas quer palavras proféticas.
para massagear o ego. Para massagear o ego. Queridos, eu preciso dizer aqui para vocês. O evangelho é aquele que tem que confrontar você e falar assim, poxa, eu não tô orando nada, eu preciso orar. Queridos, o evangelho, quando você sai de uma live como essa, você tem que sair daqui e falar assim, preciso consertar minha vida, preciso melhorar, preciso jejuar, tô jejuando pouco. Queridos, se o evangelho não fizer isso com você, esse evangelho não presta. Esse evangelho é Nutella. Esse evangelho é um evangelho coach, balela. O evangelho tem que fazer com que você deseje ser uma melhor versão de você todos os dias na presença do Deus vivo. Queridos, vamos parar de ficar atrás de palavra que fica massageando nosso ego. Se você não trabalhar, você não prospera. Se você não sentar com o seu marido e conversar com ele, o que precisa mudar no seu casamento, ele não muda. Não adianta só você orar e jejuar. Não, querido, você tem que sentar com o seu esposo, com a sua esposa e falar, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, vamos melhorar a nossa vida, vamos ter um relacionamento melhor. Queridos, tem coisas que dependem da ação humana para você viver um novo. Para de achar que chega um anjo, coloca um chip na cabeça do seu marido, ou coloca um chip na cabeça da sua esposa, e ele vai mudar do dia para a noite. Comunicação, queridos. Existem ações aqui na Terra que elas trazem uma outra projeção de vida, como comunicação, como trabalho, como novas ações na nossa vida. Nós somos um povo aqui muito espiritual, porque nós vivemos avivamento. Mas, queridos, por mais que eu seja muito espiritual, eu entendo que um ato profético é um ato de fazer alguma coisa para gerar algo. Então não adianta, queridos, eu ser só espiritual. A gente precisa fazer a nossa parte. Amém? Então hoje eu quero dizer para você, se você tem vivido, eu sei que talvez você não tenha vivido, mas alguém que você conhece tem vivido. Eu quero que você compartilhe essa live com 50 pessoas. Vou deixar até às 18 horas. Ontem eu ia tirar as lives, mas eu vou tirar hoje. Então compartilha com alguém que tem vivido o evangelho da porta larga. Queridos, Jesus vai falar aqui nessa palavra para nós, amém? Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos que o encontram. Queridos, quando Jesus fala que são poucos, não pense que o povo que você conhece, tudo vai para o céu, não. Certo? Não pense isso. Não pense. Eu preciso que você entenda. Sem santidade ninguém pode ver Deus. E não é santidade falando, eu sou isso, aquilo. É fazendo. Queridos, eu já estava numa época da minha vida quase completamente liberta, quando eu percebi que a minha mente ainda tinha pensamentos impuros na área sexual. Porque eu fui uma pessoa promíscua, eu estive no mundo, sambei no mundo, não tenho vergonha de falar isso. Mas achei que tinha sido liberta quando eu percebi que a minha mente tinha pensamentos sexuais corrompidos. Por que tinha? Porque eu acessei esses lugares. Porque eu tive nesses lugares de sujeira. E aí um dia eu falei pro Senhor, Senhor, pra mim não basta não pecar. Eu não quero pensar. E eu não quero mais isso na minha mente. E eu pedi para Deus tratar a minha mente. Eu pedi para Deus cauterizar todo o gatilho de pensamentos, de cenas, de palavras que eu já tinha escutado que poderia me levar para esse cativeiro. E eu falei, Senhor, eu quero santidade nos pensamentos. Eu quero santidade na minha forma de sentir e pensar. Queridos, esse nível de santidade, ele é difícil. E nesse sábado agora nós vamos tratar essa área, principalmente da mente. Não adianta mais você não fazer, você tem que também parar de pensar. E o Senhor tem como resetar a sua mente para uma mente saudável, para uma mente, queridos, santa. Amém? Então, você precisa entender que, Você precisa entender que o Senhor precisa tratar você na área sexual, na área mental, no coração, nas emoções. Queridos, uma das áreas que Deus mais trata é a área da alma, onde está alojada as nossas emoções e os nossos sentimentos. Mas, queridos,
Não tem cura na alma se você não expor para fora. Não tem cura na alma se você não põe para fora. Você precisa colocar para fora. Existem, queridos, 2 fundamentos da libertação, que é esse. O confronto. Quando você pega um mapeamento, é um confronto. Daqui a pouquinho, para quem já fez a inscrição do seminário sábado, eu vou mandar o primeiro mapeamento. Você vai imprimir e vai responder. Aí acho que hoje ou amanhã eu já mando outro. Pega a visão aqui. O mapeamento é um confronto, vai te fazer perguntas e você precisa riscar. A libertação, ela acontece pela confissão. Ela pode ser uma confissão verbal ou uma confissão escrita. Preciso que você entenda isso. O lixo tem que sair para fora. Eu passei pela autolibertação. Passei, tá? Eu passei pela autolibertação, certo? Queridos, eu vou mandar no grupo do seminário só, certo? Só lá no grupo do seminário que eu vou estar mandando para você esse mapeamento sexual, só para quem já está inscrito no sábado. Então, queridos, eu falo isso para você que precisa da confissão, porque quando o Espírito Santo estava me lavando, eu contei para vocês, ele me chamou para uma mesa de escritório e pediu para mim escrever todos os meus pecados. E eu criei esses mapeamentos espirituais estratégicos, certo? Você que vai fazer o seminário, tem 70 perguntas, responda. Não, ninguém vai ler, você não vai apresentar para ninguém. Responda, porque quanto mais você expor o que você viveu, a lama que você esteve, maior vai ser o nível de libertação que você vai viver agora no sábado. Mas, queridos, o diabo ele só trabalha naquilo que está escondido dentro de você. Você não precisa confessar para o homem, mas se você confessar é muito bom. Você precisa tirar para fora, ou de forma escrita ou de forma verbal. Se você tem um pastor, uma pastora que mexe com libertação, é interessante você expor. Mas eu acredito que a forma escrita é uma forma que você consegue detalhar melhor. Então, queridos, quando você tira o lixo para fora, seguido de uma oração de libertação, que é o que nós vamos fazer várias no sábado, você vai ser liberto, você é restaurado. Amém? Mas se você não fizer o passo a passo, você vai viver o evangelho do oba-oba. Escuta, tenta se posicionar aqui, mas depois o pecado vem. Por quê? Eu vou contar algo aqui para vocês. Quando eu comecei o meu ministério, eu falei para Deus que eu queria um ministério do céu. E aí o Senhor pediu para mim não fazer apelo nos cultos. Eu não entendia por quê. Mas o Senhor pediu para mim fazer o plano de salvação uma vez por mês. E o que é o plano de salvação? Um processo de libertação. Então, o que era o meu plano de salvação? Primeiro, eu dava uma aula falando quem é Jesus, o porquê que ele veio, como era no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por que tinha cordeiros, animais no Antigo Testamento e por que agora nós temos um cordeiro que é o Filho de Deus. E falava dentro de uma metodologia. Qualquer dia eu dou essa aula eu tenho ela de cor salteada. E aí eu fazia uma cartolina assim na parede da minha sala, colocava lá, né, a estrutura do corpo, da alma, do espírito, o que acontecia no espírito depois que uma pessoa aceitava Jesus. Aí colocava lá a pombinha do Espírito Santo morando dentro do espírito, depois que ela aceitava Jesus, certo? Então, queridos, eu quero que você entenda. Aí a pessoa entrava ali, ela falava, uau, agora eu entendi o que é aceitar Jesus. E aceitar Jesus, queridos, é você entender que o seu espírito ele está desconectado, porque foi desconectado na queda, mas ele está ali te dando vida, sopro da vida. Mas quando você aceita Jesus, o seu espírito ele religa, é o religare. Um pedaço de Deus dentro de você que se conecta com o Criador. Mas quando você aceita Jesus, o Espírito Santo que anda do seu lado, ele passa a viver dentro de você. E aí, como o Espírito Santo está morando dentro do teu espírito, a sua alma entra num processo de transformação. Mas só entra se você alimentar o seu espírito. Amém? E aí, queridos, depois que eu fazia o plano de salvação e mostrava para eles o que era, eu perguntava, alguém aqui quer aceitar Jesus? Só que quando eles faziam isso, sabendo o que estavam fazendo, a minha resposta era muito sobrenatural na vida deles, de transformação.
E teve gente que falava assim, meu Deus, eu queria ter entendido essa metodologia, eu queria ter entendido isso antes. Aí depois eu aplicava o quê? Cura e libertação. E eu falava assim, gente, aonde abundou o pecado vai superabundar a glória, o poder e o Espírito Santo. Então vocês vão levar agora esse material, vocês vão fazer a confissão e vocês vão aqui entregar para Jesus, aquele que eu passei para vocês esses dias, eu passei no grupo geral. Aí a pessoa fazia o ato profético, queimava, e aí ela vinha ali para os cultos que eu fazia com fome, desejo, querendo devorar a Bíblia. Aí o povo falava assim, mas por que o teu povo é assim, pastor? O povo aqui seu chega aqui brigando para ler a Bíblia e o povo... Porque eu entendi que não adianta aceitar Jesus sem entender. Porque eu entendi que não adianta viver o sobrenatural sem primeiro limpar a casa da sujeira do pecado. Certo? Então quando a gente limpa a casa, a gente está dando agora autoridade para Jesus Cristo abundar com avivamento, abundar com a graça, abundar com a fome. Não tem como, queridos, você viver esse sobrenatural. O meu caso foi diferente. Eu tive força do Espírito Santo para buscar. Não teve ninguém que me discipulou. Eu fui discipulada pelo Deus vivo. Eu congregava sim numa igreja, mas eles não tinham o que eu precisava e eu queria um alimento sólido. Então, queridos, o Senhor me deu essa metodologia. E é por isso que o meu povo cresce tanto. O meu povo tem uma ruptura, tem um acelerar. Amém? Eu vou ver se eu consigo dar essa aula para vocês na sexta-feira da semana que vem. Ia ser um pastor que ia ministrar, mas ele não vai mais, né? Então, eu vou estar ministrando essa aula para você. E se eu fosse você, eu entrava. Vou preparar uma aula maravilhosa sobre plano de salvação para você. Amém? Vou preparar uma aula maravilhosa para você. E aí você vai pegar essa aula e vai aprender, vai decorar. Se quiser, até passa as imagens que eu vou usar. Você tem a obrigação de aprender para ensinar e ganhar almas. Eu te dou todo o material. Você já aceitou Jesus? Eu sei disso. Mas eu quero te dar o material para você ganhar vidas. Porque se você entender essa metodologia e aplicar, aquilo que demoraria 3, 4 anos acontece em 2 meses. 1 mês. É algo sobrenatural. Amém? Então, provavelmente, sem ser essa sexta, na sexta que vem eu vou dar essa aula para você. Amém? Certo? Então, queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu tô devendo as tarefinhas lá no grupo, vou mandar, entra no grupo para você pegar. Toda live eu mando uma tarefa, eu mando algo, certo? Nós estamos aqui na correria, fazendo os mapeamentos, trazendo a melhor material para você. Você sabe como é os meus produtos online e ao vivo. Eu fico 8, 10 horas com vocês. Eu tenho todo o amor do mundo e esse não vai ser diferente, tá? Eu espero vocês nesse sábado às 14 horas. Depois só em outubro, tá? Talvez nós vamos ter uma nova imersão, masterclass. Aí nós vamos, né, ter a Escola de Libertadores, que eu vou estar me dedicando 3 meses 100%. Amém? Queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém? Um beijo grande no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente.